Todos os irmãos com a paz do Senhor, que é motivo de muita alegria, muita honra, poder estar com você nessa tarde. Vamos falar hoje da lição de número 10, o sistema de sacrifício. Texto áureo. Sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob paciência de Deus. Verdade prática: Jesus Cristo executou na cruz o sacrifício perfeito, obtendo por meio de seu sangue e de uma vez por todas a redenção eterna para todos que creem nele. Objetivo geral: apresentar diferentes ordens cerimoniais que constituem o sistema de sacrifício estabelecido em Israel. Para nós ter como base, nós vamos ler Levítico capítulo 1, versículo do 1 ao 3. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação. Fala aos filhos de Israel, diz-lhe: quando alguns de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas de gado, de vacas e de ovelhas. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá machos sem mancha à porta da tenda da congregação, oferecido de sua própria vontade perante o Senhor. Então, nós vamos ler agora o objetivo geral. Apresentar diferentes ordens cerimoniais que constituem o sistema de sacrifício estabelecido em Israel. Objetivo específico: explicar o que era oferta voluntária do holocausto. 2. Ressaltar o que representava a oferta de manjares. 3. Conceituar a oferta pacífica, a oferta pelo pecado e o dia da expiação. A lição dessa semana destaca a funcionalidade dos sacrifícios designados por Deus para compor o complexo sistema de sacrifício. No Antigo Testamento, as ordenanças quanto aos cerimoniais deveriam ser seguidas à risca. Esta foi a forma que Deus empregou para ensinar o seu povo que a reconciliação e a comunhão com Ele não poderiam ser tratadas com menor importância. Deveria haver temor e obediência contínuas do cumprimento das suas ordenanças. Entretanto, a palavra de Deus nos mostra que o sacrifício único de Cristo na cruz do Calvário foi suficientemente para pagar os nossos pecados e nos reconciliar com o Criador. Portanto, devemos ser gratos a Deus, tão grande amor e bondade. Vamos lá. Antes de ser uma resolução de Moisés, o sistema de sacrifício estabelecido em Israel, ordenado por Deus, os livros de Êxodo e Levítico apresentam com precisão as instruções sobre eles deveriam ser apresentados a Deus dentro do tabernáculo. Nesta lição veremos como esse sistema foi praticado, desenvolvido até que chegasse ao supremo e o suficiente sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O ponto central dessa lição: o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento é a representação perfeita do sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmão, nós vamos comentar nessa lição, nessa tarde, a respeito do sistema do sacrifício, como eles aconteciam, como eles se davam. Tópico 1, o conceito de holocausto. A palavra holocausto no hebraico, olá, significa levantar, fazer subir, que assente. Vimos esse conceito em lições anteriores, mas em relação ao altar do holocausto, aqui estamos analisando a apresentação do próprio sacrifício de holocausto. Nesse sentido, essa oferta era apresentada pelo sacerdote no altar, de onde um cheiro suave subia
as narinas de Deus. Era um modo antropomórfico, isto é, uma figura tipicamente humana, para refletir-se a Deus. O que era a oferta do holocausto? Basicamente, a oferta apresentada no altar do holocausto podia ser de animais, como bois, ovelhas, cabras, pombinhos ou rolinhas. Cada vítima era queimada no altar. Era um tipo de sacrifício que apontava para a vítima perfeita, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma oferta voluntária. A oferta tinha caráter voluntário. O objetivo do holocausto era que Deus aceitasse o ofertante. Essa aceitação dependia da oferta apresentada pelo sacerdote, se aceita diante de Deus. Assim, o ofertante colocava a mão sobre a cabeça da vítima a ser sacrificada, transferindo para si os benefícios do sacrifício e expiação do pecado. O animal era imolado fora da tenda e em seguida conduzido ao altar dos holocaustos. Quer dizer que o pecador colocava a mão sobre a pessoa, sobre o animal, transferindo para o animal o pecado, a culpa. E o animal era sacrificado fora da tenda, imolado fora da tenda e colocado no altar. E colocado no altar. No altar do holocausto. Entendeu? O sacrifício de Cristo foi um holocausto agradável ao Pai. Dois textos bíblicos expressam essa verdadeira verdade. Em Efésios capítulo 5, versículo 2, diz: Cristo vos amou, se entregou a si mesmo por nós, em oferta sacrifício a Deus, em cheiro suave. Também em Hebreus capítulo 9, versículo 13 e 14. Porque se sangue dos touros, rebordes e cinza de um novilho esparzida sobre os imundos, os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servir ao Deus vivo. Trata-se depois de uma imagem perfeita de Deus, como fomos reconciliados com o Pai, mediante o sacrifício. O holocausto era a imagem perfeita de como fomos reconciliados com o Pai, mediante o sacrifício de seu Filho Jesus. Então, esse era a oferta pelos pecados. Que a vítima era queimada, que o cordeiro, o animal era queimado. Jesus, ele vos deu em nosso lugar como oferta. Agora não falar 2, oferta de manjares. O significado da oferta, essa oferta representava a gratidão do hebreu pela fecundidade da terra. Ele tirava os cereais comestíveis e oferecia ao Senhor como um sacrifício de manjares. Essa imagem nos fala como devemos apresentar o fruto do nosso trabalho diante de Deus. Não podemos nos apresentar perante Ele como mão vazia. Como era a oferta de manjares? Essa oferta também era chamada de festa das primícias. Ela compunha-se de grãos novos e macios, colhidos na primeira colheita. Essa oferta também era feita de farinha fina misturada com azeite. Sabemos pela Bíblia que o azeite é um dos símbolos do Espírito Santo. Essa oferta faz nos lembrar da importância de vivermos uma vida dependente do Espírito Santo, que possamos na força do Espírito fazer as mesmas obras que o nosso Senhor fez. A oferta aponta para uma aliança, para um alimento espiritual. A palavra de Deus diz que o nosso Senhor é o pão.
vivo que desceu do céu, o trigo que foi moído para se tornar nosso alimento espiritual. Logo, da mesma forma que Israel obedeceu à ordenança divina de apresentar a oferta de manjares diante de Deus, nós fomos instados por Cristo e alimentar-nos dele. O testemunho do Senhor é verdadeiro. Irmão, nós vemos aqui que a oferta de manjares era oferta de cereais, era oferta de trigo com azeite, aonde se oferecia ao Senhor. Vejamos agora a oferta pacífica, o sacrifício pelo pecado e o dia da expiação. O que era a oferta pacífica? Era um sacrifício em que o ofertante imolava o animal, tirando porções espécies, separando as do sangue e a gordura do animal. Em seguida, o sacerdote espargia o sangue do animal imolado ao redor do altar, em sinal de propiciação pela vida do pecador. Depois, os miúdos dos animais eram queimados no fogo do altar, e assim tanto o sacerdote quanto o ofertante de sua família comiam da carne nobre dos animais imolados, um presente oferecido a Deus, e denotava a comunhão e felicidade do ofertante como o Pai. A simbologia da oferta pacífica. A oferta pacífica aponta para a nossa reconciliação com o Pai. A palavra de Deus mostra que o nosso Senhor previu a paz entre os homens e o Criador, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele ele reconciliaste consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Isso demonstra que o Senhor foi a oferta pacífica para reconciliar-nos com o Pai, tornando-se assim nossa paz. Quer dizer então que Cristo foi a oferta pacífica, nos reconciliando com o Pai, tornando assim para nós a nossa Pai. O que era oferta pelo pecado? Diferentemente das outras oferendas, as ofertas pelo pecado e pela culpa eram obrigatórias. Elas identificavam a natureza pecaminosa do homem, alguém que necessitava apresentar a Deus algo por seus pecados. Perdão, irmão. 4. O grande dia da expiação. Levítico 16 narra o mais importante dia para o povo judeu, o dia da expiação. O dia em que todo judeu devia observar um jejum e não fazer qualquer trabalho esse dia. É ainda hoje observado por eles como o dia do Yom Kippur, o dia do perdão, o dia da expiação. Era a data em que o sumo sacerdote apresentava um novilho por si mesmo e por sua família, e um bode pelo povo, no Santo dos Santos, aspergindo o sangue das vítimas sobre o propiciatório. O rito representava a mais importante oferta pelo pecado de toda a nação. Esse rito aponta para o nosso grande dia da expiação no Calvário, quando Jesus Cristo, o nosso Senhor, exclamou na cruz: está consumado. Yom Kippur é o grande dia da expiação. Esse dia o povo judeu fazia um jejum, e nesse dia havia sacrifício. É o dia do perdão do povo, é um dia que o povo era perdoado. A oferta pacífica, a oferta pelo pecado, o dia da expiação, são expressões clarividentes da graça redentora de Deus, manifestada na cruz. Nessa lição vimos o quanto era complexo o sistema apresentação de oferta para diversos pecados. E o sacerdote apresentava a oferta pela nação inteira, mas a palavra de Deus
Mostra-nos que o sacrifício único de Cristo no Calvário foi suficientemente para pagar os nossos pecados. Valorize a graça de Deus e alegre-se no Espírito Santo por esse presente. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Que Deus nessa tarde venha abençoar a sua vida. Que Deus nessa tarde venha abençoar a sua família. E que a bênção de Cristo venha estar sobre você nesse momento. Em nome de Jesus. Amém.